Começa agora aqui na Web Rádio Coisas da Dina, com a taça na mão. Qual é o melhor vinho e a melhor combinação? Será que funciona desse jeito mesmo? Quem vai contar pra gente é Euclides Penedo Borges, que é sócio fundador da bodega Penedo Borges, que fica na Argentina. Euclides, que vinho melhor combina com a comida ou vice-versa? Dina, quando se trata de ajustar vinho com comida, é importante que os dois tenham o mesmo corpo, a mesma estrutura. O que eu quero dizer com isso? Que para uma comida leve, de fácil digestão, seja acompanhada de um vinho leve também, não é? E que quando se trata de uma comida mais pesada, que tenha necessidade de uma digestão mais longa e tudo, que seja acompanhado de um vinho mais estruturado, mais encorpado. Posso dar como exemplo, se você vai iniciar uma refeição com uma salada, por exemplo, dê preferência a um vinho leve e talvez um vinho branco. Por quê? Porque o vinho branco tem bastante acidez e vai complementar a necessidade que tem a salada de alguma coisa um pouco mais estruturada assim. Já no caso de uma comida mais pesada, você vai falar agora de um cordeiro, vai falar agora de alguma coisa que exija mastigação mais continuada, aí é interessante que o vinho seja bastante encorpado. E dou como exemplo um vinho tinto, né, de uma uva mais estruturada, como o Cabernet Sauvignon ou como Syrah e tudo. Quer dizer, a primeira coisa que deve se levar em consideração quando vai se ajustar comida com vinho é que o peso da comida esteja de acordo com o corpo do vinho. A outra coisa é se a comida precisa de mais acidez no vinho ou menos. E então aí você vai definir se o vinho é branco ou tinto. Mas no caso da salada, de um camarão, de um peixe, que precisam de encher a boca d'água, digamos assim, nós vamos dar preferência ao vinho branco. Se a comida é suculenta, precisa de tanino, precisa de alguma coisa que seque a boca, então a gente vai dar preferência ao vinho tinto. É por isso que uma salada e o camarão ou um peixe grelhado e tudo preferem como companhia um vinho branco, enquanto que uma boa carne vermelha, por exemplo, um filé alto mal passado e tudo, vai necessitar de um vinho tinto que tenha bastante tanino, como Cabernet Sauvignon ou o Syrah, como eu tinha citado antes. Outra coisa que é importante levar em consideração é que a gente pretende, com o ajuste do vinho com a comida, que o vinho melhore a comida e a comida melhore o vinho. E, portanto, a terceira questão a se considerar na combinação do vinho com a comida é o realce, você conseguir melhorar. Por exemplo, você pode comer um bom queijo e gostar muito dele, separadamente beber um vinho que esteja de acordo com aquele queijo e gostar muito dele, mas é interessante que quando você coloca o queijo na boca e beba o vinho, que um melhore o outro. O vinho vai ficar melhor do que era devido à presença do queijo, e o queijo vai ficar melhor do que era devido à presença do vinho. Isso acontece muito, por exemplo, se você escolhe para acompanhar um queijo cremoso ou muito macio, um vinho branco que tenha o mesmo corpo do queijo. E vai acontecer também quando você tiver diante de um queijo um pouco mais estruturado, de um queijo grana padano, de um queijo parmesão, que é mais duro, mais saboroso e tudo, que tenha também um vinho à altura, um Amarone, um Penedo Borges de alta qualidade, tinto, né? Que consiga não só a se ajustar em equilíbrio ao queijo, mas também que consiga realçá-lo
quando estiver na boca junto com o vinho. Essas são as 3 coisas que devem ser levadas em consideração quando se trata de ajustar queijo com comida com vinho. Primeiro, equilíbrio, que o corpo do vinho esteja de acordo com o peso da comida. Segundo, uma harmonia entre um e outro, por exemplo, levando em consideração a acidez do vinho versus a suculência da comida. E o terceiro, que um melhore o outro, que um realce o outro. Essas são as condições de você encontrar a melhor harmonização entre vinho e comida. Obrigada, querido. Um brinde, saúde e viva a vida. Viva a vida, um abraço. Você acabou de ouvir aqui na Web Rádio Coisas da Dina com a taça na mão. Se não conseguiu ouvir o programa, está disponível na seção podcast aqui do nosso site, coisasdadina.com.br.